Hey, muito bem-vindo a mais uma aula de inglês aqui pelo curso de Inglês Lab. A aula de hoje ela é muito interessante, nós vamos falar sobre como falar muito em inglês. Isso é uma dúvida bem comum, porque se você pegar a palavra muito, só muito em si, e perguntar como que é muito em inglês, provavelmente alguém vai te falar, depende de qual muito que você está falando, porque tem muitos em inglês. Alguns exemplos aqui para nós vermos, olha. Much significa muito. Many significa muito. Very significa muito. A lot significa muito. Então tudo isso significa muito, mas como que exatamente funciona? Então na aula de hoje nós vamos ver formas e situações diferentes de falar muito em inglês. Nós vamos ver tipos diferentes de muito em inglês e exemplos de como usar. E no final da aula também nós temos o Lab Challenge, que é a sua prática semanal para você colocar em prática o que você está aprendendo. Essa é a única forma de você aprender alguma coisa de fato. É você hands-on, é você fazer, praticar e aplicar o que você tem aprendido. So, let's get started. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é que existem dois tipos de muito em inglês. Existem os amplifiers e os quantifiers, que seriam os amplificadores e os quantificadores. Talvez até traduzindo para português não faça muito sentido. Mas basicamente os amplifiers, eles aumentam o que vier depois dele. Então, se você pensar em um amplificador de instrumento, por exemplo, o que ele faz? Ele muda o som do instrumento? Ele altera o instrumento que você está tocando? O que um amplificador faz? Ele só amplia, ele só aumenta. Isso que é um amplifier no inglês. Então, muito amplifier é o que vai aumentar o que vier depois dele. Por exemplo, muito frio, você poderia falar very cold. Muito baixo, você poderia falar too short. Então, tanto very, aqui no nosso exemplo, quanto o to são amplifiers. Então, ambos são amplifiers. Eles estão ampliando o cold e o short. Beleza? A segunda categoria são os quantifiers. Seria o que significa muito em si. Você está falando muito de quantidade. Então, enquanto um aumenta o que vem depois dele, o outro é o muito em si. Se você for falar muitos amigos, você falaria many friends. Se você for falar muita água, você poderia falar much water. E assim fica mais fácil de conseguir entender esses dois tipos de muito em inglês. Os amplifiers e os quantifiers. E essa diferença permite com que nós tenhamos frases desse tipo. Very much water. Então, very much water. O very não significa muito e o much também não significa muito. Então, como que seria traduzido isso? Normalmente, em português, a gente fala só como muito. Mas seria um muito. Seria dando ênfase no muito. Very much. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o very está ampliando o much, que está vindo depois dele. Os dois seriam muito no contexto. Mas aí vamos entender melhor separadamente. Primeiro nós vamos trabalhar os amplifiers, depois os quantifiers. E por último nós vamos ver alguns exemplos para nós preenchermos juntos. Onde que ficaria e qual palavra seria melhor para as determinadas frases. Então, antes de tudo, vamos pensar sobre os amplifiers. Quais são palavras que aumentam o que vem depois deles? Existem outros amplifiers que não necessariamente vão estar se relacionando com muito. Você pode, por exemplo, amplificar alguma coisa para menos, que não seria ampliar, né? Seria diminuir, mas também caberia nesse contexto de amplifier. Então eu coloquei aqui que existem outros. Esses que eu vou falar são relacionados a muito. O primeiro deles e mais tradicional é o famoso very. Então você fala very nice, very beautiful, very cool, very qualquer coisa. Você vai estar falando muito isso, muito aquilo. Você vai estar falando muito
legal, muito alto, muito baixo, que seria o very. Ele é o mais tradicional, ele é sem erro. Você provavelmente vai ver vídeo ou algo assim de alguém falando não use a palavra very. Por quê? Mais por uma questão de variação de vocabulário. Você pode usar very com tudo, não tem problema nenhum. Quando você estiver desenvolvendo no idioma, existem outras palavras que você pode falar para substituir. Por exemplo, very hungry. Você poderia falar starve ou starving, que seria com muita fome. Funcionaria, uma palavra só funcionaria como very you hungry. Mas o very, ele é super útil, não deixe o very de lado, use ele muito. Ele é o coringa aqui dos amplifiers, ele vai ser o que você mais vai usar provavelmente. O segundo que eu quero mencionar é o really. Really, você poderia usar também como um amplifier. Por exemplo, that's really nice. Isso é muito legal. Really nice. Mas a palavra really também pode significar um sério? Vamos supor que alguém te falou alguma coisa e você fala really? Sim, sério? Poderia também significar realmente, de fato, algo nesse sentido. A palavra so também é usado como muito, um amplifier. Mas ela também significa então. Sabe quando você está conversando com alguém e você quer falar assim? Então, como nós estávamos dizendo, é muito comum você falar so, esse voltando à conversa assim, so, as we were saying, seria assim então, so, as we were saying, como nós estávamos dizendo, e aí você dá continuidade. Mas no contexto que nós estamos trabalhando aqui, ela funcionaria como um amplifier, essa palavra, assim como também o really. Eu coloquei esse mas também como um significado adicional. No contexto que nós estamos trabalhando, todas elas significam muito. Eu coloquei o outro significado da palavra também, para você não ficar confuso dependendo do contexto. Então hoje nós estamos trabalhando com todas elas como muito. Mas essas palavras que tem um mas aqui também tem outro significado. A próxima aqui é a palavra to. To também significa muito. Por exemplo, too much. That's too much. Aí já é demais, já está muito. That's too much. Too much. E a palavra to também significa também. Também. To. E agora vamos pensar aqui um pouco melhor sobre qual que é a diferença assim, entre o uso em si de um amplifier e de um quantifier. Os amplifiers, eles sempre vão vir acompanhados de uma característica, porque você vai estar aumentando o que vem depois dele. Se você quiser falar, por exemplo, você gosta disso? Se você quiser falar assim, very, falando assim, muito, gosto muito, não faz sentido, porque você não vai estar ampliando nada. Você vai estar só falando very. Para você ampliar, você precisa de alguma coisa. Essa coisa normalmente é uma característica, que é um adjetivo. Por exemplo, bom, ruim, alto, baixo, bonito, feio, magro, gordo, legal, chato, e por aí vai. Então, normalmente essas palavras vão vir acompanhando ali de um amplifier. Poderia ser o very, really, so, to, e por aí vai. Alguns exemplos aqui para nós analisarmos. A palavra nice, nice significa legal. That's nice. Bacana, legal, chique. Se você quiser falar very nice, seria assim, muito legal. That's very nice. Muito legal. A palavra cold significa frio. Cold. Very cold, ou too cold, ou so cold. That's really cold. Todas elas funcionariam com o mesmo sentido. No nosso exemplo, too cold. Too cold. Muito bem. E a palavra beautiful, so beautiful, seria também muito. Então, so beautiful seria assim, muito bonito, muito bonita. So beautiful. Qualquer um deles poderiam ter uma variação ali dos exemplos que nós vimos.
Então você poderia falar very cold, that's so cold, that's really cold. A mesma coisa para as outras palavras. Deu para pegar legal? Como que funcionam os amplifiers? Um muito tradicional é esse daqui, olha, o very good. Esse que você vai ouvir toda hora, em todo lugar que você tiver. Very good, very good. Que seria um very good. Muito bom, muito bem. Very good, very good. That's very good. Muito bom, muito bem. Awesome. Então esses são os amplifiers. Agora falando sobre os quantifiers. Como que eles funcionam? Eles seriam em si o muito em inglês. Também coloquei aqui asteriscos porque existem outros amplifiers que não vão fazer sentido nesse contexto. Nós estamos falando aqui dos amplifiers para muito. Desculpa, quantifiers. Também existem outros que não estou mencionando aqui. Então, falando sobre muito de quantidade, nós temos o much, many e a lot of. São os três comuns assim de nós vermos. Quando nós falamos sobre muito ou muita, nós usamos o much. Se você puder trocar em português por muito ou muita, vou te dar um exemplo. Você falaria assim, eu tenho muito tempo, ou eu não tenho muito tempo. Você não falaria muitos tempos, eu tenho muitos tempos. Não, você falaria muito tempo. Ou dinheiro, ou money em si, dinheiro. Você falaria, I have much money. Ou melhor, eu tenho muito dinheiro, ou eu não tenho muito dinheiro. Você não falaria, eu tenho muitos dinheiros, ou eu tenho muitos dinheiros. Não existe muitos dinheiros, né? Então você teria que usar muito dinheiro. Vai estar se referindo a uma quantidade alta, uma quantidade grande. E o nosso terceiro exemplo seria água. Você não fala, por exemplo, eu bebo muitas águas. Você fala, eu bebo muita água. Então o much vai ser usado para esses casos quando nós usamos o muito ou muita em português. São conhecidos como coisas incontáveis, porque embora você conte o tempo com horas, você não conta tempo em si. Você não fala, eu posso ter 2 tempos, por favor, da sua atenção? Não. Você não fala, eu tenho 10 dinheiros? Não. Você também não fala, eu bebo 4 águas por dia. A menos que você esteja se referindo a garrafas d'água, por exemplo. Aí você poderia usar garrafas d'água. Funcionaria. Então, o much vai se referir às coisas que a gente não conta. Você não conta 2 tempos, você não conta 3 dinheiros. Então, muito ou muito. E o many vai fazer referência quando você puder usar em português, muitos ou muitas. Sempre usamos no plural. Por exemplo, você fala muitas horas, muitos reais ou muitos dólares, muitas garrafas d'água ou muitos litros de água. Você pode usar muitos nesse contexto ou muitas. Em inglês conhecido como countable, que seriam coisas que você pode contar. Então existe essa diferença. Coisas que você não pode contar seria much, que é quando nós usamos muito ou muito em português. Coisas que você pode contar seria many, que é quando você usa muitos ou muitas em português. Nós explicamos assim para ficar mais tranquilo, mais fácil de entender e você conseguir aplicar de uma forma legal. Então você falaria, por exemplo, much time, much money, much water, ou many hours, many dollars, many bottles of water, ou many liters of water. E tem um coringa aqui, que ele vai ajudar a gente em todos os contextos, que seria o a lot of, ou lots of. Ele pode ser usado tanto para quantidade, coisas que você pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Ou para volume, por exemplo, a água, o tempo, o dinheiro. Você pode usar a lot of para eles também. Então, se você quiser usar um coringa que vai funcionar para much e many, você pode usar a lot of. Alguns exemplos aqui para nós entendermos um pouco melhor. Nós temos aqui, por exemplo, a palavra water. Nós falaríamos much water ou a lot of water. A lot of water. Observe que o much, ele sempre vai vir antes de uma coisa, de um substantivo, de algo assim. Então eu coloquei acompanhado, vou colocar vem antes de uma coisa, um substantivo, um nome, algo assim. Por exemplo, water, much, water. Então ele vem antes. Em contrapartida, os amplifiers, eles vêm antes de características, né? Então ele aumenta a característica que está ali com ele. Hours, many hours. Você pode contar 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, and so on. Ou a lot of hours. A lot of hours. O mesmo aplica para pessoas. Muitas pessoas. Many people. Ou a lot of people. Lembrando que a palavra people, ela já é o plural. O singular de people é person. Então, vou colocar aqui uma notinha, olha. Right. People é o plural. Singular é person. Então você não vai falar peoples, many peoples. Não, não, não. Many people. Many people. Alright? Very good. Muito bem. Então, com essa explicação dessa diferença entre os amplifiers, quantifiers e alguns dos exemplos dos principais que nós usamos, que são os que nós usamos mesmo na vida normal, nós vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos. Eu quero que você preste atenção comigo, nós vamos treinar a frase em si, entender o que está falando, e preencher o espaço que está faltando aqui. Olha. Por exemplo, we saw people on the street. Então, pensando que são people, você pode contar. 1 person, 2 people, 3 people, 4 people, 5 people, e por aí vai. Você falaria muitas pessoas ou muitas pessoas? Então, seria we saw many, muitas people on the street. We saw many people on the street. Que seria, nós vimos muitas pessoas na rua. Então, repete aí comigo. We saw many people on the street. We saw many people on the street. Very good. Number 2, nós temos aqui it is hot today. Pensando que nós estamos falando que está calor hoje, hot today, seria assim, está quente, está calor. Essa frase, ela funcionaria? It is hot today. Está calor hoje? Sozinha assim ela funcionaria? Funcionaria. Então, a palavra que nós vamos colocar aqui é um amplificador. Ela vai falar muito do calor que está fazendo no dia. Então, ao invés de ficar it is many hot, ou much hot, ou a lot of hot, não faria sentido. Nós teremos que usar it is very hot, it's too hot, it's so hot. Todos esses funcionariam. Então aqui eu vou colocar o tradicional very, mas poderia ser qualquer outro amplificador. Eles aumentam o que está vindo junto. Então repete comigo. It is very hot today. Mais uma vez. It is very hot today.
Very good. Muito bem. No terceiro, nós temos how apples did you put in the bag? How apples did you put in the bag? Que seria quantas maçãs você colocou na sacola? Você falaria você falaria muita maçã ou muitas maçãs? Nós já descobrimos aqui que nós estamos falando de muito mesmo. Porque essa frase, sem a palavra que está faltando, nem sentido ela faz, né? Então nós temos aqui um caso de um quantifier. A gente vai estar falando sobre o muito em si. Só que seria muitas maçãs ou muita maçã. Ninguém fala muita maçã. Então seria muitas maçãs. Muitas. Ups. Seria many. Então você falaria how many apples did you put in the bag? Por quê? Porque você pode contar apples. Você pode falar one apple, two apples, three apples. Elas são muitas. Beleza? Repeat after me. How many apples did you put in the bag? How many apples did you put in the bag? Muito bem. Number 4. There isn't in my tea. So there isn't sugar in my tea. Nesse caso aqui, nós estamos falando de uma quantidade mesmo, né? Que seria assim, não tem quantidade de açúcar no meu chá. Mas aqui a gente está falando de alguma coisa que dá para contar ou não? Você conta açúcar? 1 açúcar, 2 açúcares, 3 açúcares? Ou você fala muito açúcar e pouco açúcar? Como que você fala? Seriam muitas ou muitos açúcares ou muita açúcar? Nesse caso aqui, tecnicamente você pode contar, né? Cada grãozinho de açúcar, mas não é contável dessa forma. Nesse caso, então, nós falaríamos there isn't much sugar in my tea. There isn't much sugar in my tea. Que seria, não tem muito açúcar no meu chá. There isn't much sugar in my tea. Nós estamos falando de um muito quantitativo. Muito de quantidade. Não tem muita quantidade. Tem pouquinho. There isn't much sugar in my tea. There isn't much sugar in my tea. Very good. Muito bem. Alright. Lembrando que aqui nós poderíamos trocar também. We saw a lot of people. Na pergunta não funcionaria o a lot of. Ótima ponto para vocês guardarem. Olha. Você não faz uma pergunta how lot of apples. Não existe isso. Na pergunta você vai falar sempre how many, how much. Mas nas afirmações ou negações você pode falar a lot of. Vou colocar aqui uma nota adicional, olha. Não se usa o a lot of em perguntas. Seria sempre a lot of. Não se usa o a lot of. Seria sempre much e many. How much, how many. Sempre how much ou how many. Se você for perguntar sobre quantidade, você vai usar how much ou how many. Nice. Beleza. Então, voltando aqui nos nossos exemplos.
Se você fosse falar, he is alguma coisa nice. Então, ele é, espaço, nice. Que seria assim, ele é nice, legal. Você falaria, he is many nice, he is much nice, ou he is very, he is really, he is too, he is so nice. Exatamente. Então aqui seria um amplifier também. Você poderia falar he is, I'd say he's so nice. Então ele é muito nice. So repeat after me. He is so nice. He is so nice. He is so nice. Very good. Muito bem. E aí, para você forçar o seu cérebro e conseguir aplicar o que nós vimos aqui, vou deixar 10 frases. Nós fizemos 5 juntas e vou deixar 10 frases para vocês completarem elas. Se você tiver dúvida, entre em contato, tire as suas dúvidas. A ideia é você conseguir aplicar seguindo a lógica que nós trabalhamos até esse momento aqui da aula. E no áudio adicional da aula, essas frases elas já vão estar completas. Então você vai ouvir o áudio com a frase completa. Por exemplo, he's so nice. Você não vai ouvir he is nice. Lembrando que onde tem os amplifiers, pode ser qualquer um que vai estar bem atendido. A maioria deles vão funcionar em todos os casos. E caso você tenha qualquer dúvida, entre em contato, por gentileza. E a gente não pode deixar de falar do nosso Lab Challenge, do nosso desafio da semana, desafio da aula, para você colocar em prática o que você está aprendendo. O primeiro deles é o da repetição, a técnica do papagaio. Você tem que repetir, repetição é uma das bases principais do ensino. Então, listen and repeat. 2 vezes durante 3 dias, então é bem tranquilo. Adicione essas frases também no seu Anki ou no seu caderno de vocabulário, se você optou pelo método tradicional do caderno. E crie 20 frases dentro do seu contexto usando much, many, very, a lot of e por aí vai. Então pegue essas palavras e traga ela para a sua realidade. Pensa uma frase em português que seria muito e veja como ela ficaria em inglês. E claro, não posso deixar de mencionar complete as frases dos exemplos. Lembrando que o áudio vai estar com a frase certa, então se você ficar na dúvida, você pode olhar no áudio. E é isso. That's all for the day. Então isso é tudo por hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Então agora você já sabe como falar muito inglês. Não deixe de praticar, que essa é a base. Thank you so much and I'll see you in the next one.